Saudações, Duques e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. Querendo mal do Arias. Sabe? Eu pensei que tinha gente burra, mas nem tanto, né, no Fluminense. Eu fico vendo algumas pessoas que ainda estão com o princípio da inveja, que é o princípio que norteia a nós e sempre destrói a nossa sociedade. E é impressionante. Porque já que o Arias não é mais do Fluminense, a gente não precisa desejar mais o bem dele, a gente tem que desejar o mal dele. Você tem noção do que você está dizendo? Tudo isso que você tem falado, às vezes, a melhor posição possível é uma posição conservadora da situação. É uma posição de prudência. E é uma posição de entendimento das coisas. O que parece que não acontece. Mas calma, antes disso, saudações Duques e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo. Então, entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante. Tá bom? Vamos lá. A situação que eu fiquei mais chateado é as pessoas falando assim: não, mas o Arias vai perceber o erro que foi ele sair do Fluminense. O Arias vai perceber que não era para ele ter ido nesse momento. E bom, eu já falei para vocês que o meu intuito com o futebol feminino, por exemplo, é pensar de como que o futebol feminino pode agregar mais dinheiro para o futebol em geral. Aliás, o futebol feminino até às vezes se paga, porque o salário das meninas são baixo, com um patrocínio que é médio, ou seja, meio que se paga tudo. Porque você não se preocupa com o salário das meninas. Ou seja, tudo que for vencido, uma parte vai para elas e uma parte vai para o ganho geral. O que eu prezo sempre em uma instituição é o financeiro. Não é à toa que eu já fiz diversos vídeos falando sobre o momento financeiro do Fluminense. Não é à toa que eu já falei do Rodrigo Campelo, do grupo Galápagos, dos convocados, que é justamente uma administração diferente do grupo Galápagos, porque o grupo Galápagos é a maior administração e o convocados foi justamente uma administração externa, mas que também pertencia ao grupo Galápagos. É igual que eu falei, né? Isso daí acontece diversas vezes, né? Às vezes um grupo ele é grande, ele tem diversas situações, mas que todas elas são conectadas sim ao grupo, mas elas são independentes, como se fosse uma terceira opinião. Isso acontece muitas das vezes, né? Quando a gente tem até mesmo fusão. Um exemplo disso foi justamente o Flamengo, que era Remo mais Flamengo. Existia o Remo, que era o maior. E aí o que acontece? A administração secundária acabou virando a primária da situação toda, então virou o grupo Flamengo. Mas naquela época você tinha justamente o maior, que era o Remo, e o que detinha muito essa liberdade era o grupo Flamengo, era a parte Flamengo. Então, só para você entender melhor sobre isso. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela, esse mesmo pode mandar patrocínio e vamos lá. Bom, eu não sei se você sabe, mas a cada venda de jogador, o clube que criou
o jogador recebe uma parte. E quando o clube ele não vende 100% dos direitos, o Patriotas ele não vendeu. O Patriotas ele só vendeu para lá fora. Que o combinado foi o seguinte, ele chegou a situação, o Patriotas chegou lá e falou assim, tá bom, então a gente vende agora a nossa parte pro time do Wolverhampton. E aí foi perguntar assim o Fluminense, então, eu vou vender aqui 30%. Nós vamos ficar com 20%. Então se o Fluminense, se o John Arias tiver uma nova venda, 10% vai ficar com o 10% vai ficar com o Patriotas, porque é o clube que criou o John Arias, e os outros 20% vão ficar com o Fluminense. Ou seja, vamos imaginar uma venda de 100 milhões de reais. O Patriotas fica com 10 milhões e o Fluminense com 20 milhões. O Fluminense hoje é o time que mais ganha com vendas de jogadores entre clubes. É isso que sustenta o Fluminense ainda na Série A. Vocês não reclamam muito que o Fluminense está toda hora brigando contra a zona de rebaixamento? Agora, faz sentido agora você tá falando que o Fluminense ele não tinha que mais brigar na zona de rebaixamento. B, eu quero destruir o motivo do Fluminense não mais brigar com a zona de rebaixamento. Faz sentido? Mas teve a zona de rebaixamento em 2024. O que você fala sobre isso? Cara, às vezes o clube dá um processo gigante de queda. Se você não for um clube realmente completamente estruturado, como por exemplo Flamengo e Palmeiras, você pode do nada cair. Nenhum clube, exceto Palmeiras e Flamengo, está completamente livre de uma zona de rebaixamento. A gente viu do Grêmio. O Grêmio ele tinha 1 ou 2 anos atrás vencido a Libertadores e depois perdeu com aquela musiquinha. O Super Grêmio tá aí e vai chegando, brocando todo mundo. Por aí vai. Então, até o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio não está estruturado. Então, desculpe. Se você acha que a gente vai... Se você concorda em destruir a única ponte que está fazendo o Fluminense ficar na Série A, eu não tô no mesmo local que você, não. É só uma reflexão sobre esse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Se meu mês pode mandar patrocínio. Eu sei que você queria ter o Ares, mas essa que é a realidade. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.